Senhor, Pai o Todo-Poderoso, nesta manhã eu te agradeço. Te agradeço por tudo e por todas as coisas que têm nos acontecido, porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia. A cada momento de nossas vidas nós aprendemos de Ti, que é um manso e humilde. Por isso, meu Pai, eu te louvo, te glorifico, Senhor, e declaro que cada pessoa que ouvir a palavra, através desse estudo, que o abençoado André seja dirigido pelo Espírito Santo, que assim que cada pessoa receba esta palavra. Somos nação santa, somos pessoas que o Senhor nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos em o nome do Cristo glorificado. Amém, Jesus Cristo. Abençoados da graça de Deus. Povo amado, escolhido, justificado. Abençoados, eu e todos os pregadores da graça de Deus estamos aí, bastante tempo falando sobre a graça. Uns mais avançados, outros começando, outros bem antigos, mas que não avançam, e ainda tem aqueles que são acomodados. O recado que eu tenho para dar para vocês, meus irmãos, ministros da graça de Deus, meus irmãos, não seja como Jonas, fugindo de suas missões. Avance. Esse é o tempo da graça de Deus. A nossa missão é pregar a graça de Deus, é pregar a verdade para esse povo. A palavra diz que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Espera que nós venhamos a manifestar e levar para ele a palavra da salvação. Embora já são salvos, mas não sabem. Embora são justificados, mas não sabem. Embora são abençoados e não sabem, são batizados e não sabem, sal da terra, sacerdote santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas eles não sabem, mas eles aguardam a nossa manifestação para ensinar isso para eles. Então, meus irmãos, não seja como Jonas, fugindo de suas missões, avance. Esse é o tempo da graça de Deus, abençoados. E nossa missão é pregar o evangelho da graça de Deus, pregar a verdade, mostrar para eles o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro evangelho. Acabar de vez com essa mistura, com essa hipocrisia, com essas falácias. Amém? Acabar de vez com essas transgressões, com esse adultério espiritual. Então nós temos que levar essa verdade para eles. Estamos aí, abençoados, um bom tempo. E ainda muitos não compreendem o sentido da nossa pregação. O sistema religioso é como um filme de Steven Spielberg, onde há heróis mitológicos, seres encantados, seres imortais, ao diabo, ao Satanás. O diabo pegou Jesus aqui, arrastou para lá, para cá no deserto, levou lá no pináculo do templo, mostrou reinos do mundo. Pô, que diabo voador desse ainda levou Jesus na asa dele, Falácia religiosa, abençoados. Amém? Esse é o nosso tema de hoje, abençoados. Primeiramente, vamos dar nossos agradecimentos aos nossos irmãos do WhatsApp, do Facebook,
do nosso blog e do nosso canal de YouTube. Se você gosta do nosso trabalho, onde levamos a verdade à luz das Escrituras, se inscrevam aí, abençoados. Envie pessoas para se inscrever, abençoados. Dê um like nos nossos vídeos, abençoados. Amém? Esse é o MNGP, eu sou o irmão André. E o título desse estudo é falando em mitologia, falando em seres eternos, né? Então o título desse estudo é Cadê os homens imortais de Mateus 16, 28? Cadê os homens imortais de Mateus 16, 28? Declaramento de Cristo ativado em nós para recebermos as revelações do nosso Deus em Cristo glorificado. Assim seja. Abençoados, estamos aí alguns anos pregando a graça de Deus, levando a graça de Deus, esclarecendo, ensinando, mas muitos ainda não compreendem o sentido de nossa pregação. O que era o mesmo sentido do Cristo, o que era o mesmo sentido de Paulo de Tarso, e depois de alguns outros apóstolos retardatários, como foi o caso de Pedro, Hoje estamos aí, levando a verdade das Escrituras e do Evangelho na luz das Escrituras, na luz do Evangelho. Não pomos e nem tiramos, mas alguns ainda não creem no que ensinamos aqui. Muitos ainda creem em contos de fadas. Por isso que eu citei lá o Steven Spielberg, Porque muitos ainda estão acreditando em contos de fadas. E Mateus 16, 28, ele conta sobre esses homens imortais que hoje, segundo o sistema religioso, deveriam estar no meio de nós, deveriam estar entre nós. E Mateus 16, 28 diz assim: garanto, Jesus falando, relatado por Mateus, garanto-lhes que alguns do que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Não foi Steven Spielberg que escreveu. Não foi ele que disse essas palavras. Foi o próprio Cristo que falou essas palavras, relatado por Mateus. Será que Cristo mentiu? Será que Cristo é mentiroso? Será que Cristo é louco? Ele garante que muitos que aqui se acham, se referindo no ano 30 ou ano 33, AD, que é ano Domini, ano do Senhor, na época que ele estava com os discípulos, que alguns que estavam lá nessa época com ele não experimentariam a morte antes de verem o Filho do Homem, ele vindo em seu reino. Porque a graça de Deus é o reino dele. E essa foi estabelecida espiritualmente no ano 33, lá no Madeiro. E fisicamente no ano 70. Então, se ele ainda não veio, como diz o sistema religioso,
Onde estão esses homens? Ele disse que esses homens não morreriam. Onde estão esses homens que viveram essa época? Segundo o sistema religioso, eles teriam que estar hoje entre nós. Onde está Mateus? Onde estão os discípulos? Onde estão todos que viveram naquela época? Onde estão? Cadê os homens imortais que Jesus se referiu em Mateus 16, 28? Onde estão esses homens? Cadê os homens imortais que Jesus se referiu? Segundo o sistema religioso, Jesus não veio. Bom, se ele não veio, então esses homens têm que estar vivos até hoje. Estão me compreendendo? Mateus 26:64 diz: Tu mesmo disseste. Respondeu Jesus. Jesus estava respondendo a Caifás. E observe que Caifás estava vivo. E perguntaste a Jesus: Tu és o Cristo? E Jesus respondeu: Tu mesmo disseste. Respondeu Jesus: Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis. Não alguns vão ver em 2021, mas ele diz: vós vereis, verbo do futuro do presente deles, não nosso, um futuro não muito longo, pois muitos ainda estariam vivos nessa época. Então vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens. Isso é figura de palavras, abençoados. Ninguém viu Jesus descendo na nuvem. A nuvem descendo, Jesus em cima da nuvem. Não, isso não acontece. Isso não aconteceu. Isso é figura de palavras. Vindo sobre a nuvem significa vindo em juízo. Amém? O Filho do Homem é sentado à direita do Todo-Poderoso. Como é que você vai ver Jesus sentado à direita de Deus? Como você vai ver isso? Deus é Espírito. O Cristo, nessa época, já era o Cristo. Era Espírito. Como você vai ver ele sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu, quer dizer, então o trono lá no céu. Como você, humano, carnal, pode ver o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, sentado no trono lá no céu. É tudo figura de palavra, abençoados. São figuras de palavras. A palavra é clara e se refere ao tempo entre o ano 30 ao ano 70, quando aconteceria o juízo predito por Malaquias. Então ele disse: Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis. Alguns vão ver futuramente. Não, está falando sobre ele. Vereis. Num futuro próximo eles, no futuro presente, vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus, vindo sobre nuvens do céu. Isso é uma figura de palavra. Esse ver, foi quando ele anunciou, os seus discípulos perguntaram: quando será isso? Então ele explicou, quando Jerusalém for sitiada, o templo for destruído, então ali vocês saberão que eu estou à porta, saberão que eu já estou ali. Aquele é o sinal. Malaquias 3 diz: eis que, Deus falando ao profeta Malaquias, e diz: eis que eu envio meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, que foi João Batista. De repente virá ao seu tempo o Senhor, Deus? Não, Jesus Cristo, o Senhor a quem vós buscais. O povo estava buscando o Messias. O povo estava esperando
o Messias. Então ele diz: virá o Senhor no tempo. Quem vós buscais? O anjo do concerto, a quem vós desejais? Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives. Ourives é pessoas que faz joias, né, diamantes. Então queimam aquele material, aquele ouro para fazer anel. Então significa que uns será julgado. O fogo é julgamento. Uns serão julgados e outros é como o sabão dos lavandeiros. Quer dizer, outros serão purificados, justificados. E Deus, através de Malaquias, diz: enviarei o anjo que abrirá o caminho. João Batista. E João Batista foi o último dos profetas. E Lucas diz, em Lucas 16:16, que a lei e os profetas profetizaram até João. Desde esse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino. E todos tentam forçar sua entrada nele. De João adiante, não apareceu nenhum profeta enviado por Deus. Nenhum deles escreveu mais nada da lei. Tudo se encerrou em João. Depois apareceu alguns profetas, pastores e mestres, mas não pela vontade de Deus. E Jesus já advertia isso. E muitas vezes diz: acautelai-vos dos falsos mestres. Se Jesus, o Cristo, não veio na sua segunda vinda, toda esta geração teria que estar aí conosco. Cadê os 12? Cadê os fariseus? Cadê o rei Antipa? Cadê Paulo? Cadê Lucas? Cadê os homens imortais que deveriam estar vivos até hoje? Como diz o sistema religioso, que o Cristo ainda não veio, ele deveria estar entre nós. Porque Jesus disse que eles não morreriam até ver o Filho do Homem, né, se assentar à destra de Deus, vindo em nuvens. Mateus 24, 34 e 35 diz assim: eu lhe asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Ele está falando da geração da época dele, e não a nossa geração. Uma geração na qual ele estava, a qual aqueles homens que não morreriam até que ele, né, viessem nas nuvens, ou que até o dia do juízo estariam vivos. É a geração daqueles homens ali. Eu lhe asseguro que não passará o céu até que não passará. Eu lhe asseguro que não passará esta geração. Estão me entendendo, pessoal? Estão compreendendo? Geração deles lá. Não passariam aquela geração deles até que todas as coisas acontecessem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passará. Significa que tudo que ele disse se cumpririam. E quando se cumpriu isso, irmão André? Quando se cumpriu a parousa, a segunda vinda dele? Bom, ele dá umas pistas para nós em 2 Tessalonicenses 2. Diz assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nosso encontro com ele, rogamos a vocês. Encontro de quem com ele? Daquele povo que está falando ali, de Paulo aos Tessalonicenses. E a todos aqueles povos que viviam naquela época, estava se referindo a quem? A eles. Quem iria se encontrar com eles? Nós ou aquela geração? Aquela geração. E diz Paulo:
Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Oh, abençoado, aí vai aparecer o diabo vai vir, o anticristo, e vai ser o julgamento do mundo, tudo vai acabar. Falácia religiosa. Falácia religiosa. O homem do pecado, o filho da perdição. Não há nenhum ser mitológico diabo. Não há esse ser mitológico diabo. Não é essa invenção religiosa que se menciona. Não é mencionado a essa invenção religiosa. Não. E o mundo também não vai acabar, porque se fosse assim já teria acabado, porque esse juízo já aconteceu. Amém? Esse é o sinal da sua vinda. E quando aconteceu isso, irmão? Quando o homem do pecado foi revelado, o filho da perdição. O que ele faria? Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando ele mesmo Deus. Esse homem do pecado, filho da perdição, não virá abençoado. Já veio. E se chamava Titus Flávios Caesar Vespasiano Augusto, que foi sucessor do seu pai Vespasiano, chamado de Tito César Augusto. Esse é o filho da perdição. Esse é o homem do pecado. Não é nenhum diabo mitológico. Não é filme de Spielberg, não. Spielberg. A Bíblia não é um filme. A Bíblia é uma realidade. Não tem contos de fada na Bíblia. É tudo realidade que aconteceu. Tanto confirmado aqui na Bíblia, se você pegar livro de história romana, você também vai ver. Que Tito cercou Jerusalém, invadiu o templo, assentou-se no santuário de Deus, destruiu tudo que era usado para a adoração de Deus, incendiou o templo e destruiu tudo. Confirmado em Lucas 21:20. Se você pegar o livro de história dos imperadores romanos, você vai ver essa história contada lá. Se você pegar a Bíblia em Lucas 21:20, vai estar escrito assim, 20. Quando vides exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabeis que é chegada a hora da sua absoluta destruição. Tá claro, abençoados? Então Tito veio com o seu exército, sitiou Jerusalém, invadiu o templo. Como diz aqui, ele se opõe a tudo que seja objeto de adoração, se opõe a Deus, se assentará no santuário de Deus, quer dizer, ele entrará no templo e fará dele o próprio Deus. Foi isso tudo que aconteceu. Antes de destruir o templo, ele fez isso rindo, caçoando do Deus verdadeiro. Está explicado, abençoados? Então, Jesus já veio. Esse é o sinal da vinda dele. Se ele não veio, todos esses acontecimentos ainda não houve. Se não houve, toda aquela geração teria que estar viva até hoje, porque ele falou que nenhum deles morreria. Teria que o templo teria que estar em pé, erguido. Paulo deveria ainda estar aí pregando. Mas não, abençoados. Todas essas coisas aconteceram no ano 70, quando Tito, filho do imperador Vespasiano, sitiou Jerusalém, destruiu o templo. Sem templo, sem lei. Revogada a lei, se estabelece então
o novo sacerdócio de Cristo. A partir do ano 70, se estabelece fisicamente a graça de Deus. Amém? Bem, meus sócios, está explicado. Só entende quem realmente está preparado para crer, está preparado para entender. Não há dúvida. Amém? Fico por aqui. Até a próxima. Graça e paz. E que o Espírito Santo em nós, o amor do nosso Deus e Pai, esteja sempre conosco até a eternidade. Assim seja. Até mais.